E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá. Olá, Márcia. Olá aos amigos do Filosofando. Sejamos bem-vindos. Estamos dando continuidade à série sobre o Livro dos Espíritos, em homenagem aos 160 anos de sua publicação. Essa obra, que é o marco inicial do Espiritismo, ditada pelos espíritos superiores da Falange da Verdade e organizada por Kardec, traz temas de fundamental importância para o nosso conhecimento e que, ao longo dessa série, temos selecionado. Para assistir a esses programas é muito fácil, é só acessar o site da tvmundomaior.com.br/programação/filosofando ou assisti-lo pelo canal do youtube.com/tvmundomaior/filosofando. Hoje a nossa atenção estará voltada para um tema bastante atual e controverso, que está presente nas questões que vão do número de 718 a 725 de O Livro dos Espíritos. Será que é repreensível ao homem buscar o seu bem-estar? E em relação à alimentação, a abstenção da carne animal é recomendável? Questões como essas é que buscaremos esclarecer baseando-nos nas respostas que os espíritos superiores deram a Kardec e numa análise da atualidade, não é, professora? Uhum. Professora Sônia, durante muito tempo, a ideia de que a mortificação do corpo era agradável a Deus produziu muitos desatinos, principalmente na Antiguidade e na Idade Média. As pessoas se impunham sacrifícios corporais, deixavam-se consumir pelas doenças, abominavam o sexo, julgando com isso purificar o espírito. Por que elas estavam equivocadas? E o que seria aconselhável, né? Também quero lançar já outra questão. É a de número 724. Kardec nela pergunta o seguinte: a abstenção de alimento animal ou outro como expiação é meritória? Eles deram a seguinte resposta: sim, se priva pelos outros, mas Deus não pode ver uma mortificação quando não há nela privação séria e útil. E eu pergunto agora, a privação de carne animal se enquadra nesse caso? Por quê? Então, Márcia, essa questão de mortificação, isso faz parte da nossa história, né? Desde épocas anteriores até o nosso momento atual, e ela ainda ocupa o espaço das religiões, principalmente a religião católica. Os crentes, os fiéis dessa religião acham por bem que para obter as graças de Deus, ou então em agradecimento a graças recebidas, elas devem mortificar o seu corpo no sentido de obter essas graças, conforme eu já disse, ou então agradecer por elas, né? Por outro lado, a moda também consubstanciou essa ideia de mortificação no sentido de que existem padrões, né? Padrões físicos, padrões de elegância. Então, as jovens passaram a não se alimentar-se pouco, justamente para obter aquele corpo
ideal, né, para que pudessem exercer a sua profissão. Né? Então, existem várias ideias que precisariam ser reformuladas e o Espiritismo nos auxilia muito com relação a isso. Por isso que nós sempre dizemos que filosofia espírita é para o espírito, porque é resultante do desenvolvimento do pensamento em busca da verdade. Atesta a evolução do espírito através dos tempos, em contínua trajetória em busca dessa verdade. E essa verdade já foi revelada pelos espíritos superiores a Allan Kardec. A verdade sempre foi buscada pela filosofia, pelas religiões, e Jesus deu o maior exemplo dessa verdade quando ele, pregado na cruz, perdoa aqueles que o sacrificaram, mas ao mesmo tempo ele diz que ele voltaria aos seus apóstolos, né? E ele volta para dizer que a morte não existe, por mais penoso seja o sofrimento sobre a terra. Isso já é de um consolo extraordinário, deveria servir para nós como um exemplo de conduta, de vida, de respeito à natureza, de respeito, principalmente, já que você tocou no assunto, e esse é o nosso tema de hoje, respeito à criação, né, a criação divina, aos animais. Né? O Espiritismo jamais precisou de instituições representativas que dissessem para nós o que nós temos que fazer, como fazer, onde fazer. O Espiritismo é livre desse espírito de sistema. E esses sistemas também fazem parte de hábitos arraigados. Então, esses hábitos arraigados, um deles, que será abordado no dia de hoje, nós estamos falando, eu e Márcia, que trata-se justamente dessa alimentação carnívora, ao qual nós nos habituamos e, por que não dizer, nós nos viciamos, porque a alimentação carnívora é um vício hoje, não é? A ciência já diz isso, e tantas outras pessoas, etc., através do aprimoramento da culinária mundial, né? Então, não somente a alimentação carnívora, mas a insetos e etc., como nos países orientais, né? Bem, o tema alimentação carnívora ocupou a atenção dos espíritas desde sempre. No programa Pinga Fogo da extinta TV Tupi, da cidade de São Paulo, nos idos da década de 1970, fizeram essa mesma pergunta ao Chico Xavier, né? E a sua opinião sobre o assunto. Então ele respondeu conforme a questão 723 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, né? A alimentação animal para o homem é contrária à lei natural, os espíritos disseram. Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. Muito bem, vamos analisar essa frase dos espíritos superiores, proferida em 1857. Essa questão está inserida sob o tema privações voluntárias e modificações constantes da lei de conservação. Nós não podemos, muitas vezes, destacar respostas dos espíritos sem prejudicar o conjunto da obra, por isso nós estamos mencionando onde que ela está inserida, a pergunta e a resposta, né? Nós não podemos tomar os ensinos superiores contidos na revelação espírita sob o ponto de vista literal, e sim compreender mais aprofundadamente onde os espíritos da codificação queriam chegar. No livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, no item 55, Kardec diz o seguinte, que as descobertas da ciência glorificam a Deus ao invés de o rebaixar. E um pouquinho mais adiante, ele diz o seguinte, o Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Muito bem, na questão 723 que nós mencionamos, Márcia, os espíritos dizem, na vossa constituição física a carne alimenta a carne nutre a carne, pois o contrário o homem perece. O que eles estão se referindo? Eles estão falando de proteínas, não é? Então, certíssimo, os espíritos estavam se referindo às proteínas que nutrem o nosso organismo. Porém, em nossos dias, a alimentação e nutrição são questão de ciência. E como tal devem ser tratadas. Portanto, sem dúvida nenhuma que agora
Nós temos muito mais condições de analisar esse assunto sob as pesquisas científicas e descobertas nutricionais que revelaram que a alimentação com carne animal é extremamente prejudicial ao organismo humano. Por outro lado, as proteínas que os espíritos se referem já obtiveram hoje substitutos absolutamente adequados a uma boa e melhor nutrição do nosso organismo, muito mais até saudáveis do que a carne animal, facilitando o metabolismo, o trânsito intestinal e mantendo a nossa saúde. As pesquisas científicas avançaram a tal ponto que revelam as causas de câncer do intestino e outros órgãos provenientes de alimentação carnívora, além de outros males. Ainda falando de Livro dos Espíritos, nós temos várias questões, a 628, 593, 733, 752, 793, que nós vamos ler logo mais no segundo bloco. Mas eu queria já dar a introdução num assunto que está sendo muito polemizado, que são os escândalos recentes descobertos pela Polícia Federal acerca da corrupção envolvendo o mercado da carne no nosso país, né? Carne bovina e carne de aves. Isso só demonstra e comprova a fala dos espíritos nesse mistério, Márcia. A partir desse momento, as propagandas, para você ter uma ideia, as propagandas que começaram a surgir na televisão vindas de fábricas e de abatedouros de marcas famosas foram intensificadas na televisão e invadiram a televisão com imagens apelativas. Na ausência dos nomes famosos de artistas globais, eles apelam para o lado afetivo dos telespectadores, como a dizer, vejam como fazemos parte da sua vida desde a sua infância, e etc., e etc. Né? Então, nós precisamos olhar essas questões como elas são, e não como nós gostaríamos que fosse. O Espiritismo é pé no chão, não é ilusão, não são ideias provenientes do marketing televisivo. A gente tem que entender tudo isso sob o ponto de vista espírita. Mas nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Até já!